Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Sem Drama, por favor. Eu sou a Magna e hoje eu tô com uma presença assim, incrível, maravilhosa, uma pessoa que eu tô adorando conhecer, que é a Cristiane Schumann, que é uma terapeuta de casal aqui de Minas também, de Juiz de Fora. Ela fez mestrado e doutorado na área de saúde na Federal de Juiz de Fora. Ela é terapeuta de casais e trabalha na clínica Cazuli. E ela é a idealizadora de um programa terapêutico chamado Metendo a Colher. O nome por si só já é fantástico, né? A gente tem que meter a colher mesmo. Eu acho muito interessante. Quando se fala de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, né, Cris? É exatamente, Wagner. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Está sendo realmente um prazer. É um prazer. Muito bom te conhecer. A gente está falando pela primeira vez agora aqui, né? Sim, para mim. Momentos antes que a gente está conversando e é muito legal saber que tem pessoas tão investidas em ajudar outras pessoas neste trabalho, que é um trabalho de saúde pública, né? Verdade. De utilidade pública, né? Que é ajudar pessoas a terem relacionamentos mais felizes, né? Verdade. E aí, Cris, eu te chamei porque eu queria ouvir de terapia de casal, né? Eu queria ouvir a sua opinião. O que é terapia de casal? As pessoas, todo mundo devia procurar terapia de casal, para quem é, para quem não é. Sim, então, vamos lá, né? Já existe um tabu muito grande com relação à terapia individual, né? Muitas pessoas não sabem o que é uma terapia ou como uma terapia individual funciona, né? E o que se sabe na terapia de casal é diferente, né? Na terapia de casal, por exemplo, eu falo que eu tenho um terceiro paciente, vamos supor que o casal João e Maria, né, Adão e Eva, nos procurou, e eu tenho ali na minha frente o casal, o paciente, cujo nome é casal Adão e Eva, né? Porque quando há essa união, né, Magna, do Adão com a Eva, por exemplo, tem coisas que surgem que não é de nenhum dos dois, entre aspas, né? Mas que surgem. Exatamente. Coisas que são dos dois, mas que desaparecem nessa relação de casal, né? E eu, como terapeuta de casal, eu tô ali para analisar o casal Adão e Eva, né? A funcionalidade ou a disfuncionalidade, as principais problemáticas que esse casal me traz, né? Então, diferente do que muita gente pode achar ou acaba achando, o terapeuta de casal, ele não toma partido de nenhuma das partes, né? Eu não vou não, porque como eu traí a minha esposa, a terapeuta vai e é mulher, né? A terapeuta é mulher, vai puxar a sardinha pro lado da minha esposa. Não, a gente não analisa, né, o que esse homem fez com a mulher, o que a mulher fez com o homem, mas essa dinâmica do casal Adão e Eva, né? E o que pode estar conflituoso, disruptivo, disfuncional nessa relação dos dois, né? Não há um julgamento, né? Exatamente, né? Não há tomada de partido. Isso, a gente faz esse papel, né, de nos empatizarmos com a parte A, desempatizarmos com a parte A, empatizarmos com a parte B, desempatizarmos com a parte B e assim por diante, para que a gente consiga entender e compreender o que cada parte está sentindo ali naquele momento, né? Naquele conflito, naquela circunstância, naquele problema que se apresenta, né? É um como é que eu vou dizer? Um papel bastante trabalhoso, né, Magna? A terapia de casal exige bastante de nós. Exige muito. Tanto de tempo, para quem não sabe, a terapia de casal, a gente disponibiliza mais tempo para ela, né? Enquanto a terapia individual é cerca de 45, 50 minutos, na terapia de casal são pelo menos 60 minutos, né? Então, tanto de tempo quanto de energia mesmo. A gente precisa estar atento a tudo o que é dito e até o que não é dito, né? Mas que a gente percebe exatamente na troca ali, na relação daquele casal. O que é muito rico, né, Cris? Porque quando a gente também está com uma pessoa, a gente tem um lado da história, né? Quando a gente tem os dois, a gente consegue ver, inclusive, a linguagem não verbal, que conta grande parte
Uma coisa é a pessoa chegar, meu marido falou tal coisa, e a outra sozinha, individual, e a outra coisa é chegar junto com o casal. Sim, verdade, é verdade. Aí uma outra dúvida interessante, Magna, que as pessoas perguntam é: mas na terapia de casal, todas as sessões são com o casal? Existem vários métodos, né, para atendimento de casais. Eu, Cris, faço da seguinte forma: a primeira sessão é sempre em conjunto, né, para eu coletar a demanda do casal e começar a estabelecer ali a primeira relação terapêutica com esse casal, né? A segunda sessão é com uma das partes, e aí eu deixo que eles escolham por necessidade de falar, ou por compatibilidade de horário, ou por, né, eu deixo eles escolherem com quem eu vou conversar primeiro, né? Imediatamente depois, eu converso com a outra parte, né, assim que possível, também no atendimento individual, né? Então, a primeira sessão é conjunta, a segunda sessão é individual com uma das partes, a terceira sessão é individual com a outra parte, e a quarta sessão eu volto com esse casal, né, dando as minhas devolutivas, dando as minhas observações, fazendo a minha proposta, né, de plano terapêutico no sentido de, olha, a comunicação de vocês está inefetiva, né, olha, a resolução de problemas de vocês geralmente é de uma forma muito imatura, né, olha, eu percebo muitos vícios emocionais na relação de vocês, né, com gritos ou com xingamentos, e que isso não está legal, então a minha proposta é trabalharmos nesse ou naquele aspecto, né, e as demais, a grande maioria das demais, são sessões em conjunto, embora possam haver, né, alguns convites para essas sessões individuais novamente, né? Sim, muito interessante. E falando em sessões, primeira, segunda, terceira, uma pergunta, né? Pergunta de todo mundo. Quantas sessões você vai gastar? Existe isso. É verdade. Você consegue dar um número de sessão para o casal que te procura? Vão ser 20, vão ser 10, vão ser 8? Não existe esse número fechado de sessões, né? Eu falo que hoje existem, assim, algumas temáticas principais, né? Que aparecem de 90% dos casos, como eu disse, né? Comunicação, linguagem do amor desencontrada, resolução de problemas e conflitos de uma forma disfuncional, resgate dessa integração do casal, né, que passaram a ser sócios, ou os pais do fulaninho, da beltraninha, né, e se perderam enquanto casal, né? Então, existem algumas coisas que a gente consegue identificar, né, temas, mas a gente não consegue prever, por exemplo, quantas sessões eu vou usar para trabalhar essa temática, né? Em quantas sessões eu vou conseguir esgotar esse assunto, né? Em quantas sessões eu vou conseguir, por exemplo, trabalhar uma relação de perdão, né? Então a gente não tem como prever a quantidade de sessões, né? Vai depender muito da história, vai depender muito do engajamento do casal, né? Vai depender muito se é um casal que tem a necessidade de falar, né? De catarsear, é o nome técnico, né? De colocar para fora aquele tanto de sentimento embaralhado que eles estão sentindo, ou se é um casal mais pragmático, mais objetivo, né? Que funciona bem com uma dinâmica, por exemplo. Então, assim, vai depender de tantas coisas, né, que não tem como a gente prever a quantidade de sessões. Eu te perguntei isso porque você sabe, né, como terapeuta cognitiva, comportamental, tem um monte de gente que lê manuais, né, que contam ali de 10 sessões, 20 sessões, e muitos clientes já chegam no consultório perguntando se eu imagino quantas sessões serão, né? E realmente, isso não tem como saber. Esses manuais funcionam na universidade, num setting de pesquisa, isso, né? Isso mesmo. E você tem muito delimitado ali o seu público, né? As pessoas que vão participar da sua pesquisa. Normalmente a gente faz uma triagem muito boa, que só tem aquele problema que a gente quer pesquisar, né? E que na vida real é muito diferente. Sim, né? sim. Terapeutas cognitivos aí, né, que falam, nossa, é muito diferente. A pessoa que chega no meu consultório, ela tem tabagismo, obesidade, tá com problema no relacionamento, problema financeiro. Como assim? É muita coisa, né? É verdade. E fora isso que você disse, né, Magna? Por exemplo, os casais que participam de um protocolo
né? Pesquisa, por exemplo, eles já sabem, eles já têm uma ideia de que é um protocolo, por exemplo, com 10, 15, 20 sessões, onde na primeira sessão vai ser trabalhado isso, ponto. Na segunda sessão vai ser trabalhado aquilo, ponto, né? Na vida cotidiana, né, nos pacientes comuns, digamos assim, né, como eu disse, às vezes o perdão, por exemplo, não foi completamente digerido ali naquela sessão, né? E eu tenho necessidade de voltar nesse assunto na próxima sessão, enquanto que em um protocolo de pesquisa eu não teria essa oportunidade, né? Justamente porque tem isso definido, né? Da quantidade, a sessão de perdão foi a anterior, agora nós vamos fazer uma sessão de resolução de conflitos, por exemplo, né? Ou interferências familiares no relacionamento, né? É verdade. E a terapia de casal, ela funciona? Muito, funciona muito, né? Mas funciona para manter as pessoas juntas? Isso, exatamente. Dois objetivos, né? Tanto para aquele casal que quer realmente amenizar os seus conflitos, né? Corrigir as suas distorções, trabalhar essa forma de lidar no dia a dia um com o outro, funciona muito, né? E funciona, Magna, porque ali, quando dois estão investidos em uma terapia de casal, né, e a gente sabe que é um investimento de tempo, né, são duas pessoas que têm que conciliar horário, tem que deixar o filho com alguém. Cara, então o casal que se propõe a fazer uma terapia de casal, ele já tem um investimento psíquico muito grande naquele objetivo. E isso já é um grande primeiro passo, né? Fora o investimento financeiro também, né? Que não é baratinho, né? Exatamente por conta do tempo do terapeuta, da formação específica que o terapeuta de casal precisa ter, da experiência que o terapeuta de casal precisa ter, né? Então, só de os dois estarem ali com um objetivo comum, isso já é um grande passo. Porque há muito tempo eles já não têm essa dinâmica dessa forma, né? Tem gente que chega e fala assim, nossa, só da gente estar aqui juntos, tem quantos anos que a gente não faz alguma coisa em comum, né? Com o mesmo objetivo. Então, só isso. Isso é emocionante, né? Muito, é muito. É emocionante. E já é um grande passo, né? Fora aquilo que vai ser trabalhado ali. Outro ponto, tem uma terceira pessoa. Então, a gente tem uma tendência a controlar mais os nossos vícios emocionais, né? Os nossos comportamentos disfuncionais. A gente tem uma tendência a controlar melhor a nossa linguagem, né? A forma como eu me comunico. Se eu estiver falando com o meu parceiro sobre uma situação dentro de casa, eu uso palavra pejorativa, eu aumento o tom da minha voz, né? Se eu estou num consultório com um terapeuta, por exemplo, eu tento controlar, né? Medir as palavras que eu vou usar. Opa! Então, esse casal já consegue conversar sobre assuntos que antes gerariam uma briga gigantesca. E assuntos que precisam ser ditos, que precisam ser conversados, né? Não dá para empurrar para baixo do tapete. Então, a terapia de casal funciona não só por isso, né? Tem uma pessoa mediando, tem uma pessoa observando, tem um profissional dando feedback de comportamento, né? Olha, sua forma de se comunicar, ela não gera um sentimento de acolhimento na outra parte. Pelo contrário, a pessoa se arma, né? Ela vai para a defesa pela forma como... Então, isso é muito rico também, né? E o outro objetivo também, Magna, porque às vezes, né, já peguei alguns pacientes que foram para a terapia de casal para se separar, né? Ou que o objetivo não era necessariamente esse, mas acabou se tornando este, né? Quando perceberam que, olha, percebi, Cris, que não é uma questão de envolvimento, né? Que a gente está se envolvendo mais, a gente está fazendo mais coisas em comum e isso não está conseguindo me despertar o sentimento novamente, né? Eu consigo não voltou a minha admiração, a minha vontade de estar junto, né? Voltou a minha admiração pela pessoa, né? O amor fraterno, mas o amor erótico não, né? Ou até mesmo casais que chegaram, Cris, estamos nos separando, temos um filhinho de 2 anos e queremos fazer isso da melhor forma possível, né, para que a gente entenda e reconheça o nosso papel, né, como o ex-marido a ex-mulher mas os pais do Pedrinho,
né? Vai precisar da gente, como a gente vai conduzir isso. Isso é maravilhoso, né? Isso, nossa, se todas as pessoas que estão passando pelo processo de separação pudessem ter essa oportunidade, seria maravilhoso, né? Porque assim, separar não significa necessariamente uma falha, né? Assim, uma derrota, mas é isso, chegamos num ponto, ou casamos muito jovens, ou escolhemos errado, né? Entendo hoje. Expectativas, né? Neste momento, né? Eu tenho um casal, olha que história interessante, Magna. Ele morava nos Estados Unidos, sempre trabalhou com tecnologia. O pai dele tem uma empresa de tecnologia lá. Veio contratado por uma empresa para fazer um projeto aqui no Brasil, na área de TI. Conheceu, né, a esposa, que é médica, que na verdade estava estudando medicina, e o sonho dela era ser médica missionária, médica do Médicos Sem Fronteiras, médica na África, né? Enfim, esse era o sonho da vida dela. E o sonho dele era ser TI, né? Trabalhar com TI no Vale do Silício. Olha que incompatível para sonhos. Né? Um dos dois ia ter que abrir mão, porque não dá para ser médica sem fronteiras no Vale do Silício, né? E nem dá para trabalhar com tecnologia de ponta no sul da África, por exemplo, né? Não tem como, né? Então, eles tiveram que exatamente tomar consciência dos próprios sonhos, né? Esse foi um casal que acabou pegando cada um sua trilha, né? Cada um seu caminho, porque seria muito grande abrir mão de si, né, dos seus sonhos, dos seus planos e até do seu, como é que eu vou dizer, do seu caminho de vida até ali, né? A parte curricular dela foi toda construída para medicina comunitária, né, programa Saúde da Família e tal, e o dele foi todo construído para alta tecnologia de ponta. Né? Então foi isso, olha, a gente se gosta, a gente se dá bem, mas você e o seu objetivo de vida é incompatível com o meu nesse momento, né? E é um ato de amor deixar você ir, né? É um ato de amor, de alto amor, me deixar ir, né? Exatamente. É uma história muito interessante, muito triste, né? Do casal, e é muito comum. Sim. Eu falo muito com as pessoas assim, olha, quando você for escolher o seu parceiro, percebam, vocês estão aqui no mesmo lugar, no tempo e no espaço, hoje. Mas onde você quer chegar? Para onde você está indo? O que você deseja da sua vida? E você pode descobrir que essa pessoa que está ali hoje, com você desejando as mesmas coisas, para o futuro, que é exatamente isso que você falou, querem coisas diferentes. Então vocês vão caminhar separados necessariamente, o que é muito triste, mas que ajudaria muito se a gente conseguisse ter essa educação, esse entendimento para fazer essas escolhas, né? Por que, Magna? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse casal, né? Vamos supor que ela abra mão do sonho dela e vá ser médica no Vale do Silício, né? Ou ele abra mão do sonho dele e vá ser TI na África, em Angola, enfim. Muito provavelmente, em algum momento, né, isso que foi tamponado ali, né, que foi tampado, né, um pano molhado em cima de uma churrasqueira, vamos dizer assim, né, muito provavelmente em algum momento vai começar a sair fumaça disso, né, isso vai começar a aparecer, mesmo que seja, por exemplo, um primeiro conflito. Eu larguei a minha vida, eu larguei os meus sonhos para estar aqui, né, nessa espelunca do lugar, né? Eu abri mão de tudo para estar aqui, né? E você me trata dessa forma. Então, isso vai aparecer, esse descontentamento, essa infelicidade, né? Se abrir mão realmente, porque é um investimento psíquico muito grande, né? Por mais que eles ficassem juntos, em algum momento, muito provavelmente, isso iria aflorar, né? Sim. E a gente não sabe o tamanho que esses conflitos poderiam tomar e o rumo da relação provavelmente também seria esse, né? Só que com consequências muito maiores, né? Onde eu realmente abandonei sonhos. Talvez com filhos, né? Filhos, exatamente. E é tão ruim, assim, é ruim para quem abriu mão. E a pessoa também, a outra que não abriu mão, também sofre muito, porque ela também começa a ocupar um lugar. Sim, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, ela tem que dar conta, então ela tem que ser
tão grande Isso. quanto o sonho que aquela pessoa, que o parceiro tinha. Sim. Nossa, isso é uma responsabilidade que eu não quero pra ninguém. É verdade. Muito Pra nenhuma das partes é bom, né? Pra nenhuma das Não. partes é bom, né? Nem pra quem abre mão, nem pra quem se torna o responsável por essa abertura, né? É bem pesado, bem pesado. E é uma coisa bastante interessante pra gente prestar atenção quando estiver iniciando um relacionamento. É verdade. Agora, falando de relacionamentos que já estão aí há um tempo, Cris, e que já tem alguns problemas e umas coisas assim que eu fico ouvindo muito já no consultório, de pessoas que eu conheço também. Eu tenho ouvido muito isso. Eu tô falando da minha experiência, lógico que é enviesada, é pequenininha. Eu tô falando aqui de mim, que eu tenho ouvido muito pessoas, mulheres, reclamando que elas têm que levar os maridos, que elas têm que empurrar, que eles não agem deliberadamente, que eles não querem nada, que eles não fazem nada, então que elas têm que ficar empurrando, vai lá e faz, fulano. E eles dizem, elas dizem, né? Se eu não falar, ele não faz. Se eu não marcar, ele não vai. Se eu não pagar, ele não vai. Alguns maridos desempregados de longa data, que não procuram trabalho, que não se movimentam, sabe? E que a mulher é aquela parte que faz toda a busca, o movimento. Uhum. Você tem visto? Você tem a experiência similar? Tenho sim. Eu tenho duas hipóteses principais para isso, Magna. Me conta. Uma hipótese são as crenças sociais a respeito do homem, né? Que exatamente, tipo assim, ao homem cabe, por exemplo, o sustento da casa. Ponto. Todo o restante, por exemplo, a criação dos filhos, né, a arrumação da casa, isso tudo ficava, né, nos primórdios, digamos assim, né, por conta da mulher, né? E se criou uma crença social de que é assim que as coisas funcionam, né? Então, o homem, né, o homem no geral, né, a tendência é essa do tipo assim, bom, a partir do momento que eu cumpri o meu papel como homem, então que eu saí para trabalhar, trabalhei às 8 horas e voltei para casa, né, a minha obrigação está cumprida. Então agora eu posso ver o meu futebol, tomar minha cerveja, descansar, ver minha série, mexer no celular, porque a minha função está cumprida, né? Mas a minha primeira hipótese, que na verdade eu acho que está somada com a minha outra hipótese, que é o empoderamento feminino. Nas últimas décadas, a gente foi muito estimulado, né, a nos empoderarmos do feminino, a nos empoderarmos do ser mulher, do quanto nós somos multipotenciais, do quanto nós somos capazes de exercermos multitarefas, né? Que a gente é tão competente do ponto de vista intelectual que o homem, então, que a gente deve ir para o mercado de trabalho, né? E, cara, e fora, né? Realmente a característica feminina do pegar, do fazer, do ir até o final, né? Isso é muito nosso também. Então, eu acho que juntando essas duas hipóteses, né? Um homem que as crenças sociais, né, as crenças culturais, não vou nem falar cultural, porque eu acho que isso não é com relação à cultura, eu acho que é uma crença mais coletiva mesmo, né? De que esse homem fez o suficiente, ele foi ali, trabalhou, tá o suficiente, né? E a mulher, por outro lado, esse empoderamento com relação à evolução, né? A crescer, a fazer, a se empoderar, a não se subjugar, a não baixar a cabeça, a ir em frente, a conquistar. Então eu acho que dá exatamente essa sensação, né? De que eu estou fazendo muito, não é nenhuma sensação, eu acho que é realmente um fato, né? Nesses casos que você está trazendo, é uma mulher que trabalha tanto quanto ele, mas chega em casa, faz a tarefa com o filho, né? Acorda mais cedo para fazer uma atividade física, né? Que faz questão ou que toma para si, por exemplo, o fato ou o ato de cuidar dos pais, né? Então é uma mulher que dá o dia inteiro na função, né? E que tem essa sensação, ou que acaba tendo esse fato, né? Dela estar fazendo mais, dela estar fazendo além do que o homem, né? Do que o parceiro, e está tendo que trazer, né? Que puxá-lo com isso, sabe? Então essas são minhas principais hipóteses em conjunto. Interessante, a gente precisa refletir sobre isso, né? Assim, e das nossas expectativas, né? Então o que eu espero deste homem? E tem muito, né? Assim, tem que ser na minha hora. Está acontecendo um fenômeno interessante que eu já
pouquíssimos artigos, para ser bem sincera, 2 artigos eu li até hoje, né, falando sobre isso. Uma linguagem diferente da nossa terapia cognitivo comportamental, mas eu achei interessante, falando que nunca se viu tanto a questão de disfunção sexual masculina. Sério? Ejaculação precoce, né? E eu acho que é exatamente por conta disso, sabe? Assim, é tanta, né, esse empoderamento feminino, são mulheres tão fortes, tão potentes, que é como se fosse, olha, eu não sou castrada, né? Uhum. Eu não dependo de você, eu não preciso de você para nada, nem para me gerar prazer, né? Uhum. Então, e aí esse homem, ele é que passa a ficar castrado, digamos assim, né? Ele que passa a não ter essa função, porque antes, por exemplo, eu é que botava o dinheiro dentro de casa, agora minha mulher ganha tanto quanto eu, ou mais, né? Antes ela dependia de mim para levar nos lugares, né? Para estar acompanhada, hoje ela vai em tudo sozinha, né? Falando das mulheres no geral, né? Então o homem tem perdido essa função também, né? De homem, pelo viés dessa nesse entendimento, né? né? Uhum. Nesse entendimento de que eu sou o provedor e é isso, né? Fui sair, fiz o dinheiro, trouxe o dinheiro, tá aqui, cuida aí, então tá alimentado, tem um teto. Uhum. Então isso é interessante e acho que é legal a gente falar um pouco, Cris, a gente falou aqui que a gente é terapeuta cognitiva, né, comportamental, e que existem outras abordagens de psicoterapia, né? Existem várias outras, a gente escolheu essa abordagem, ou essa abordagem nos escolheu, dizer, né, que tem a ver com a nossa personalidade. As terapias cognitivas comportamentais são tidas como terapias mais objetivas, com uma base empírica muito forte, né? Existe até alguns mitos e equívocos, né? Como a gente começou a falar um pouco sobre o número de sessões que a gente vai ter e tal, mas e talvez por isso, e a gente tem outras terapias, psicoterapias, que não são tão, vou usar a palavra estruturada, apesar de não ser necessariamente tão estruturadas na nossa cultura brasileira como é numa cultura americana, por exemplo, mas e outras psicoterapias que não são tão estruturadas, como uma psicanálise, um humanismo, uma terapia sistêmica, né? Outros tipos de enxergar o homem, de entender o homem, de tratar o homem. Então, talvez por essa ideia de ser uma terapia mais estruturada, eu recebo muitos homens no meu consultório para tratamento individual. Mas quando é terapia de casal, uma coisa que eu ainda percebo é que a mulher vem puxando. É que a grande maioria, sim, né, são as mulheres que tomam a iniciativa, vamos fazer terapia. Se você não fizer terapia comigo, isso não vai para frente. E aí, mais cedo, eu lembro que você falou assim, olha, o meu casal, né, o meu cliente é o casal. Ok, isso é verdade, nosso cliente é o casal. Só que nem sempre o casal está ali inteiro. Sim. Né? Às vezes estão os dois pela metade. Né? Tem uma pessoa que quer e tem uma outra que foi trazida, né? Você percebe isso, assim, que às vezes os homens podem não se comprometer tanto, não estar tão... Eu nem falo de uma falta de comprometimento, não, Magna. Eu vou explicar o porquê, sabe? Eu acho que isso acontece, né, assim, sei lá, 80% para mais, né, dos casais que chegam ao nosso consultório. Foi uma iniciativa da mulher, né? Da mulher de marcar, de falar, de propor, né? Às vezes até de condicionar, né? Tipo, nós só vamos continuar juntos se fizermos uma terapia de casal, né? Então eu vejo esse movimento de uma forma também muito clara. Mas eu acho que isso também tem aquele viés, né? A gente também vê nas pesquisas, por exemplo. O homem procura muito menos serviços de ajuda, inclusive de saúde física, do que a mulher, né? A média de visitas a consultórios médicos da mulher é 6 vezes maior, né, do que a quantidade de visitas do homem. Então, enquanto a gente faz, por exemplo, 6 no ano, o homem faz uma, né? Ou se a gente faz 4, ele está fazendo uma a cada 1 ano e meio. Né? Então, existe esse fenômeno também, né, do homem não procurar serviços de ajuda, e é qualquer tipo de ajuda,
Isso é uma coisa interessante, né? Não só de autocuidado, mas se ele tá perdido, para nós é muito mais fácil pararmos e perguntarmos, moço, você pode me explicar como é que eu faço para chegar em tal lugar? Do que para o homem parar e pode me explicar, né? Então, para o homem é muito mais difícil tomar essa iniciativa de buscar ajuda, né? Esse é um fenômeno social. Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar. O outro é que, apesar de ser uma iniciativa da mulher, se esse homem chega ao consultório para uma terapia de casal, Magna, eu já considero isso um grande passo. Porque ele poderia dizer não, né? É diferente, por exemplo, de um adolescente que vai e que fica com aquela cara, vai só porque a mãe obrigou, e que vai com aquela cara de tipo, nossa, que saco, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque ele é obrigado a ir, né? Aquele homem que foi para uma terapia de casal, mesmo parecendo contra a vontade, mas ele desmarcou um compromisso, né? Ele saiu mais cedo do trabalho, ou ele tá acordando mais cedo para não chegar atrasado no trabalho, né? Enfim, ele fez movimentos para estar ali também. Então, apesar de não ser uma iniciativa dele, sabe? Eu valorizo muito o homem que chega ali, mesmo aqueles que claramente falam, olha, eu não acredito muito, ou eu nunca fiz, não acho que seja necessário a gente estar aqui, mas ela fez questão, então eu estou pagando para ver, né? E aí é que vem a habilidade do terapeuta, né? Por exemplo, você falou que chegam muitos homens até para terapia individual, isso é uma virtude, isso não são todos os terapeutas que conseguem reter homens em consultório, né? Então é uma baita de uma habilidade do terapeuta ou da terapeuta, por exemplo, que consegue o engajamento de homem em um autocuidado, independente de qual seja ele, né? Então, é isso, chegar no nosso consultório é muito importante, né? Porque aí entra a nossa habilidade, a nossa experiência, até como terapeuta, de engajar esse homem no processo, de mostrar para ele o quanto essas disfuncionalidades no relacionamento o afetam, inclusive na parte pessoal, profissional, enfim, né? De que ele está deixando de se potencializar em outros aspectos por conta desses conflitos que podem ser trabalhados por nós, né? Então, aí, a partir desse momento, a gente engaja esse homem e aí ele passa a ter o mesmo comprometimento, ou um comprometimento bem mais próximo do que essa mulher que buscou ajuda em primeira mão. Sim. Falando em pandemia, sim, já que a gente está vivendo uma pandemia, você acha que algo mudou na procura, nas crenças sobre o que é terapia? Você acha que houve uma abertura maior para a psicoterapia? Eu trabalho na Cazuli, né? A Cazuli é uma clínica somos 16 psicólogos, né? Um coach e uma nutricionista, e a gente viu um crescimento de 20% no ano, né? Acabamos de encerrar o ano aí, né? A parte falando de faturamento, né? Se a gente fosse para número de pacientes, na verdade, cresceu até mais, tá, Magna? Mas com relação ao faturamento, por exemplo, né? Eu acho que pandemia, muita pressão psíquica, né? Muita vulnerabilidade física, vulnerabilidade psíquica, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, né, gerando uma pressão muito grande em cima da gente, e pouquíssimas válvulas de escape. Porque o que é válvula de escape para nós, né? Vamos dar um passeio, vamos bater perna na rua, vamos assistir novela. Até pouco tempo atrás não estavam sendo gravadas novelas, né, que é uma forma de entretenimento de grande parte dos brasileiros, né? Não estava tendo futebol, que é uma forma de entretenimento para outra grande parte dos brasileiros, né? Então, o que estava acontecendo é muita pressão psíquica e pouca válvula de escape. Sofrimento psíquico, né? Muita pressão, somado, né? Mais pouca válvula de escape é igual a sofrimento psíquico. Então, as pessoas começaram a entender a importância da psicoterapia, né? Para o manejo de uma ansiedade, para o manejo de um conflito de casais que passaram a conviver mais tempo por conta do home office, por exemplo, né? Então, eu percebi, sim, uma maior valorização do processo terapêutico. Eu ouvi uma frase de algumas pessoas
frase do tipo assim, eu fui conhecer o meu marido, eu fui conhecer a minha esposa esse ano. É impressionante. É impressionante o que essa pandemia fez, o que ela trouxe, o que a gente vai precisar repensar, né? Sim, verdade. Como sociedade, como casais. Né? É verdade. E por isso, mais uma vez, eu bato que a gente tem que aprender a se relacionar, a gente tem que aprender como que funcionam os relacionamentos. Sim, né? Sim. Cris, você diria assim, você conseguiria dizer de uma grande coisa assim que você percebe, ou um tipo de comportamento, crença, postura, que é talvez um maior ou uma grande ameaça para os nossos relacionamentos? Sim, comunicação, Magna. Comunicação. Eu vou ser abusada aqui, né, de falar. Nossa, eu ia falar 100, mas eu não vou ser menos abusada, porque 95% dos casais que chegam no consultório, né, e que eu vejo na vida pessoal, né, que tem conflitos, os problemas são comunicação. Na verdade, né, essa falta de inteligência emocional, eu falo que a inteligência emocional ela é a moeda do século XXI. Para relacionamentos interpessoais, até para ganhos financeiros, né? A carreira, né, profissão. Isso, tem uma inteligência emocional maior, com certeza ela vai ter resultados melhores em todos os aspectos da vida, né? E a comunicação, que é uma das habilidades, né, da inteligência emocional, por exemplo, ela é extremamente importante para as nossas relações sociais, ao mesmo tempo em que ela é, como é que eu vou dizer, truncada entre os casais. Sabe por quê? Porque eu presumo que eu conheço o outro e eu presumo que o outro me conhece. Então, por exemplo, talvez, vou dar um exemplo aqui de nós duas, né? Nós conversamos um pouquinho pelo WhatsApp, né? Nunca nos vimos pessoalmente e estamos conhecendo o trabalho uma da outra agora, aqui nesse momento, né? Se fôssemos amigas de longa data, muito provavelmente algumas coisas que eu disse eu não teria dito, porque eu presumiria que você já sabe, eu presumiria que você conhece. Aí, por exemplo, o caso que eu expliquei do Vale do Silício, da médica de família, né, eu diria assim, lembra, Magna, aquele caso da menina que queria ser médica e o cara que queria trabalhar com TI no Vale do Silício? E aí você falaria assim, sim, e eu não explicaria. Peraí, que caso é esse? O que está acontecendo? Né? Por quê? Porque eu presumo que você conhece o caso, que você me conhece, né? E isso dificulta a nossa comunicação, porque eu deixo de falar coisas que são importantes para você e você deixa de falar coisas que são importantes para mim. Agora, você imagina isso no dia a dia. Tem uma dinâmica, Magna, uma das dinâmicas que eu faço, né, é tem várias de comunicação. Lembrei de duas aqui, mas vou falar de uma só. A gente coloca o casal de costas um para o outro e pede para um descrever um objeto. Então, eu pego, sei lá, por exemplo, essa caixinha aqui, que é um microfonezinho de lapela, né? Pego um microfone de lapela e peço para a outra parte descrever. Sem dizer o que é, né? Não pode nomear, mas dando formas. Olha, vai desenhar um círculo, depois ali no meio do círculo vai puxar uma linha vertical, depois você vai fazer... Enfim, eu vou descrevendo e no final a gente compara. E o pulo do gato dessa dinâmica é, se aqui, que eu estou 100% disposta a me expressar de uma forma muito clara, né? A falar, descrever da forma mais minuciosa possível, e ele está 100% disposto a ouvir bem, né? A entender tudo o que eu quero dizer, há divergências. O desenho não sai exatamente como o objeto real. Agora imagina no dia a dia, que essa comunicação é truncada, que eu falo de qualquer jeito, que eu falo através dos meus vícios emocionais, das distorções cognitivas que eu tenho, das crenças que eu tenho a respeito de homem, do papel de um marido, do papel de um pai, né? Dos modelos que eu tenho de marido da minha mãe, marido da minha avó, marido da minha tia, marido da minha vizinha, né? E que eu faço comparações, por exemplo, com o marido que eu tenho dentro de casa. Então, você imagina isso tudo junto no dia a dia, como a comunicação do casal não é o pontapé inicial, tanto para os primeiros conflitos,
quanto para as primeiras resoluções. Então, na terapia de casal, a comunicação, assim, as primeiras sessões, né, a primeira ou as primeiras sessões são sempre destinadas a gente alinhar, a melhorar a comunicação do casal. Como? Diminuindo palavras pejorativas, né? Ele é um idiota, ela é uma folgada, né? Palavras que aguçam essa questão da autodefesa, né? Da agressividade, né? Eu criei uma palavrinha, na verdade, né? Mas eu uso, que são palavras amortecedoras, Magna. Palavras amortecedoras são palavras que amortecem mesmo, né? Que diminuem o impacto, né? Negativo, né? Isso. Então, que tem essa função amortecedora mesmo, como se fosse de um carro. E palavras amortecedoras. Tecedoras de amor. Ou amortece dor. Palavras que amortecem a dor de alguma coisa, de um feedback que eu preciso dar, né? Então, se eu viro para o meu esposo, que se chama Tiago, e falo com ele: olha, Tiago, eu não gostei da sua atitude porque ela foi assim, assim, assado, né? Ou se eu falo a mesma coisa, só colocando uma palavrinha amortecedora do tipo: Ti, eu não gostei da sua postura porque ela foi assim, assim, assado. Só de eu trocar o Tiago pelo Ti, por exemplo, né, que é um palavra carinhoso, é uma palavra amortecedora para nós, já muda muito esse viés de briga, de conflito, de crítica, né? Se eu troco por exemplo, meu amor, meu anjo, mais ainda, né? Então, trocar as palavras pejorativas pelas palavras amortecedoras, né? Tece dor, amor que tece a dor, amortece dor, né? Amor tece dor, enfim. Então, é uma palavra que dá para fazer vários trocadilhos, assim, né? E tecer o amor também, né? Isso, o amor tecedor, né? Que tece o amor, né? Que constrói o amor. Porque as tristezas, os erros, os enganos fazem parte da vida, né? Sim, sim. A gente, às vezes, vive numa sociedade que a gente quer só ser feliz, só ser validado o tempo todo, mas ouvir do negativo também é importante. Sim, é verdade. É verdade. Né? Ótimo. E depois eu tenho um livro, você estava falando aí, né, sobre essa questão do impacto, né, do sofrimento, e às vezes um olhar já gera uma reação ansiosa muito grande em nós, um medo, né? E aí eu lembrei de um livro que chama Loving with the Brain in Mind. É um livro fantástico que fala das neurociências dos relacionamentos amorosos. Sim. Um livro muito legal, eu espero comentá-lo aqui em breve no podcast. E ela fala disso, a autora fala disso. Da questão da amígdala, às vezes a gente vem com isso da nossa infância, né? O jeito que a minha mãe me olhava quando eu estava, né? Fazendo errado, né? E meu marido me olha e eu interpreto da mesma forma, né? Exatamente. A minha amígdala, que é a primeira resposta de medo, que não é algo racional, ela é ativada e eu sinto um pavor e a minha reação é muito congruente com isso. Mas a gente pode falar disso num outro podcast. É verdade. Esse merece, né? Porque é bacana demais. Merece. Cris, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa, infelizmente. Eu queria te pedir para falar para a gente do Metendo a Colher. Adorei. Legal! Então, né, como terapeuta de casais aí há mais de 13 anos, né, caminhando para 14 anos, Magna, eu identifiquei exatamente que existem algumas temáticas que se repetem em vários casais, né? Comunicação, como eu disse, 95%, 97%. Linguagens do amor, que são as formas da gente demonstrar amor e se sentir amado, né? Muitos casais onde uma das partes não se sente amado, valorizado, né? Não se sente suficiente para o outro, né? Então, comunicação, linguagens do amor, perdão, resolução de problemas, resolução de conflitos, resgate da história desse casal, e, né, são 15, sexualidade, interferências, por exemplo, a família dele ou a família dela interfere no nosso relacionamento, né, os amigos que acabam interferindo no nosso relacionamento, o dinheiro, né, como que a gente administra as nossas finanças, a nossa relação com o dinheiro, como isso interfere, enfim. São 15 temas
né, principais que a gente encontra em terapia de casal. E a partir desses 15 temas, eu desenvolvi um programa terapêutico, né, para casais. Ele pode ser realizado tanto o casal, que seria o ideal, mas aquilo que a gente conversou, a gente sabe que o engajamento nem sempre é muito grande, né, principalmente por parte dos homens. Então, ele também é um programa que pode ser desenvolvido só pela mulher, né? E aí, em cada temática, vamos pegar aqui, comunicação. Então, a temática da comunicação tem uma aula, digamos assim, né, uma explicação, onde eu falo o que é comunicação, por que a comunicação é importante para os seres humanos, quais são os problemas da comunicação no casal, né, o tom de voz, as palavras pejorativas, a linguagem não verbal, os vícios emocionais, né, o que me remete aquilo que você disse, né, lá da minha infância, quando meu marido fala assim ou assado comigo. Então tem uma aula, né, onde eu explico tudo sobre a comunicação do casal, por que ela é importante, o que deveria ser trabalhado para que essa comunicação se torne mais efetiva. Depois, uma proposta de uma dinâmica, né, para que esse casal ou essa parte do casal identifique como é a comunicação. E depois uma atividade na prática, né? Eu sempre proponho também, olha, então, nessa aula de comunicação, a atividade de vocês, ou a sua atividade, vai ser fazer isso, isso e aquilo, né? Depois a outra temática, perdão, por exemplo. Então, na mesma coisa, a gente conversa um pouquinho sobre perdão, né? Eu falo ali sobre perdão, o que é, por que é importante, o que significa o perdoar. O perdão não é para o outro, é para mim. Não é porque o outro merece o perdão, mas porque eu mereço paz, né? Enfim, que é uma atitude que não é rápido. Converso sobre perdão, falo sobre perdão. Depois tem uma dinâmica sobre perdão, né? E depois uma tarefa prática para que aquilo seja aplicado ali no dia a dia, para que eu consiga perdoar, para que eu consiga pedir perdão, para que a gente consiga se perdoar na prática. E assim são os 15 temas, né? Todos os 15 temas têm uma explicação, uma dinâmica de conscientização, de identificação e uma tarefa a ser colocada em prática, né? Então esse aí é o Metendo a Colher, né? Um programa que foi desenvolvido por mim, que eu tenho muito orgulho, tem ajudado muitos casais, Magna. Os feedbacks são assim emocionante, sabe? Eu me emociono com vários deles, né? Tem casais que mandam fotos de viagem, da família. Ai, é muito bom. Tá sendo realmente um presente, assim, para mim, né? Ser a idealizadora do programa e tá sempre melhorando. Por exemplo, a última versão agora já vai sair com um módulo extra sobre sexualidade, né? Como que esse casal pode viver a sexualidade de uma forma mais saudável, né? Mais suficientemente bom para as duas partes. Então a gente está sempre aprimorando, sempre colocando coisas novas. Hoje tem 15, pode ser que ano que vem tenham 20 módulos, né? Que a gente eu tenho certeza que é um presente para os casais. Tenho certeza. E tem o site, Cris? Tem, metendoacolher.com.br. metendoacolher.com.br, né? Qualquer coisa também na minha página no Instagram, tem na minha bio. Meu Instagram é @ChrisSchumann, SCHUMA2Ns, _. E no site da Cazuli também, cazuli.com, também tem lá uma abinha sobre o Metendo a Colher. Nossa, fantástico. Muito obrigada pelo seu serviço de utilidade pública. Foi um prazer estar aqui, um prazer falar sobre esse assunto que eu amo. Então, muito obrigada, Magna, pela sua confiança, pelo seu carinho com o qual você conduziu essa entrevista. Foi um prazer gigante. O prazer foi todo meu. Muito, muito, muito obrigada. Espero que você volte, que a gente fale mais sobre o tema. Só convidar que eu tô aqui. Ai, que delícia. Muito obrigada. Um beijo, obrigada. Um beijo, Cris. Gente, esse foi o podcast do Sem Drama, por favor. Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast com @semdrama, por favor, também no Instagram. Um beijo e até a próxima.